No começo, era o silêncio. Não aquele silêncio sereno das bibliotecas, mas o silêncio imposto das calçadas estreitas, das salas de aula que não esperam respostas, dos microfones desligados. Era o silêncio da ausência, de voz, de corpo, de reconhecimento. E então veio o grito. Um grito que não arrebenta os tímpanos, mas abre caminhos. Um grito esculpido em poesia, ritmado pela dor e pela potência da existência. Foi nesse gesto que nasceu Mel Duarte, não apenas como poeta, mas como presença, e uma presença que queima, provoca, transforma. Antes do livro, veio a batalha. Antes da página, veio o palco. Antes do aplauso, o enfrentamento. Mel Duarte é uma dessas vozes que não pediu licença para entrar na literatura, ela entrou como quem rasga o papel com o próprio corpo, como quem planta bandeiras num terreno antes considerado infértil para a poesia. Mas o que o sistema não sabia, ou fingia não saber, é que poesia sempre existiu nas periferias. A diferença é que agora ela tem nome, tem rosto, tem ritmo, tem fúria. E tem mel. Neste episódio do Por Trás do Livro, vamos contar a história de uma mulher que faz do verso sua trincheira. Uma poeta que se ergueu das batalhas de slam para enfrentar o cânone literário, sem pedir autorização. Mel Duarte escreve com o corpo, com o gesto, com o olhar. Sua poesia não cabe apenas nos livros, ela salta, invade, ecoa. É palavra viva, palavra que incomoda, palavra que cura. E há algo de revolucionário no simples fato de Mel existir como escritora. Por que ser mulher, negra, periférica e poeta neste país é, por si só, um ato político? Cada verso seu é uma resposta a séculos de silenciamento. Cada performance sua é um levante contra o apagamento histórico. E quando ela sobe no palco, e seja em uma escola pública ou em um festival internacional, e não é apenas Mel quem fala. É uma multidão que sempre foi calada e que agora, finalmente, encontra sua voz. Mas antes de ser essa voz reconhecida, Mel teve que atravessar seus próprios desertos. Houve dias em que a palavra parecia não bastar. Dias em que a poesia era resistência e refúgio ao mesmo tempo. Dias em que o microfone era o único lugar seguro. É sobre essa travessia que vamos falar aqui. Porque entender Negra Nua Crua é entender a luta de Mel com o mundo e consigo mesma. Então, prepare-se. Neste episódio, não abriremos apenas um livro e abriremos uma vida. Uma vida feita de versos, de batalhas, de ausências e de presenças gritantes. Uma vida onde cada poema é um documento, um protesto, uma semente. E se você está aqui, pronto para escutar, saiba que não sairá ileso. A poesia de Mel Duarte não pede, e ela atravessa. Fique conosco até o fim. Você vai entender por que essa voz da periferia não apenas escreve, ela transforma tudo o que toca. Autor e obra. Mel Duarte é muitas em uma só. É poeta, slamer, performer, mulher preta, paulistana, filha do concreto e da urgência. Sua presença na cena literária brasileira não foi moldada nos bancos das universidades ou nas reuniões das editoras tradicionais. Sua trajetória foi forjada no calor das ruas, nas rodas de poesia, nos slams que tomaram conta das noites de São Paulo e do país. Mel é filha legítima da oralidade, e sua poesia pulsa como batida cardíaca de quem não pode parar de lutar.
Nascida na zona norte de São Paulo, Mel se lançou na poesia muito antes de ser reconhecida oficialmente como autora. Quando seus versos ainda não estavam impressos em papel, eles já ecoavam em palcos improvisados, atravessando olhares, despertando consciências, provocando incômodos. A palavra sempre foi sua arma, sua armadura e sua casa. E com ela, Mel aprendeu a reescrever o mundo ao seu redor, um mundo que, durante tanto tempo, negou a existência de corpos como o dela. Em 2016, ela lançou Negra Nua Crua, obra que sintetiza com precisão cirúrgica o que significa ser mulher, negra e poeta em um país como o Brasil. O livro não é um amontoado de poemas, é um manifesto. Cada texto escancara uma ferida, um não dito, um silêncio histórico. Mel não escreve para agradar. Escreve para expor, para provocar, para lembrar. E lembrar, no caso dela, é uma forma de justiça. Negra Nua Crua é dividido em 3 partes que funcionam como espelhos da própria autora. Negra, onde ela aborda sua identidade racial e o racismo estrutural que atravessa sua vida. Nua, em que desnuda suas dores, suas fragilidades, suas cicatrizes. E crua, onde se apresenta como é, sem adornos, sem filtros, sem concessões. O título do livro é uma síntese brutal e lírica de sua existência, negra, nua, crua. Não há espaço para suavizações. É um grito. É uma entrega. Com essa obra, Mel Duarte rompeu de vez as barreiras entre a poesia e o corpo. Ela escreve com as vísceras. Suas palavras não são belas por convenção estética, mas por urgência ética. Seus poemas atravessam a cena da literatura contemporânea como um cometa, deixando rastro, provocando reações, iluminando o que antes era sombra. Mas Mel é mais do que Negra Nua Crua. Ela é um dos rostos da nova literatura periférica, uma das líderes de um movimento que vem descolonizando a palavra, rompendo com a centralidade branca e burguesa da produção literária brasileira. Sua obra é lida em escolas, em coletivos, em saraus. Suas palavras reverberam em quem nunca se viu nas páginas dos livros, e de repente, se reconhece ali, em carne viva. Nesse episódio, vamos aprofundar não só a obra, mas o caminho que levou Mel a ela. Porque entender Negra Nua Crua é compreender o contexto, o corpo, a trajetória, o enfrentamento. É entender que a poesia que hoje nos emociona foi, antes, grito de socorro, arma de luta e sopro de vida. Se você já foi tocado por alguma palavra de Mel Duarte, ou se ainda vai conhecer sua força agora, fique conosco. A história por trás deste livro é tão potente quanto cada verso que ele carrega. E talvez, ao final, você perceba que também pode transformar sua própria história com a palavra certa. Inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir a poesia que vem das margens e ocupa o centro da nossa atenção. Infância e origem. A infância de Mel Duarte não tem o verniz das biografias clássicas. Não é uma infância de pais letrados, bibliotecas vastas ou viagens ao exterior. É a infância da maioria, e marcada por ausências, por improvisos, por descobertas feitas na marrã. Uma infância periférica, vivida nas quebradas da zona norte de São Paulo, entre o vai e vem das mães que batalham, o silêncio cansado dos pais, e a efervescência das ruas onde tudo acontece e tudo ensina. Crescer na periferia é nascer sabendo que o mundo já tem planos para o seu fracasso. Que a escola pública nem sempre ensina,
que o transporte demora, que os sonhos precisam disputar espaço com a realidade do aluguel, da comida e da segurança. Mas é também aprender a observar o mundo por frestas, na conversa atravessada do vizinho, no grafite do muro, no improviso do funk, no ritmo do rap. E foi ali, nesse caldeirão de ausências e potências, que a palavra começou a se formar dentro de Mel, sem que ela sequer percebesse. Desde pequena, Mel já escrevia. Não por incentivo institucional, mas por necessidade. Anotava frases soltas, sentimentos que não cabiam no corpo, indignações que não sabiam o caminho até a fala. A escrita, desde cedo, foi seu esconderijo e sua arma. Se não havia espaço para ela nos discursos dominantes, ela criaria o seu próprio espaço, ainda que fosse no caderno de uma menina inquieta, ainda que fosse à margem. E essa menina, cercada por um cotidiano aparentemente comum, estava absorvendo tudo, o tom das vozes, o ritmo das ruas, a violência estrutural naturalizada, as ausências que ninguém nomeava. Essa criança já entendia, mesmo sem palavras formais, que o mundo não era justo. Mas também entendia que havia beleza ali. No barulho das panelas da mãe, no riso das amigas na escola, na travessura de rimar as dores com as belezas. Diferente do que muitos pensam, a periferia não é lugar de escassez de linguagem, nem é lugar de excesso. Excesso de metáfora, de criatividade, de reinvenção. E Mel, ainda menina, era uma esponja absorvendo tudo isso. Sua origem é, ao mesmo tempo, sua maior dor e sua maior força. Não se trata de romantizar a periferia, mas de reconhecer que dali saem as linguagens mais autênticas, as estéticas mais potentes, as resistências mais urgentes. A oralidade foi sua primeira escola. Ouvir, repetir, contar, improvisar, e isso veio antes do livro impresso. E talvez por isso sua poesia tenha esse ritmo de respiração, de corpo presente, de quem aprendeu a dominar o tempo da fala para sobreviver. A voz de Mel é a voz de uma infância que precisou crescer rápido, mas que não deixou de sonhar. Uma infância que compreendeu cedo que o Brasil é um país que escolhe quem escutar e quem silenciar, e que, por isso mesmo, decidiu gritar. Esse grito, silencioso no começo, se transformaria em poesia. Mas para isso acontecer, a menina ainda teria que encontrar o microfone. E esse encontro mudaria tudo. Se essa história está te tocando, compartilhe esse vídeo com alguém que também acredita no poder da palavra. Deixe seu comentário. O que você carrega da sua própria origem que molda quem você é? Primeiros obstáculos. Antes da poeta de palco, antes da escritora publicada, havia uma menina que carregava o peso do silêncio e da invisibilidade. Como toda mulher preta periférica, Mel Duarte aprendeu desde cedo que o mundo não foi feito para que ela se sentisse pertencente. E essa ausência de pertencimento não veio apenas dos grandes discursos, ela vinha nos pequenos gestos, nas entrelinhas da escola, nas lojas do shopping onde ninguém a atendia, nas revistas que não traziam rostos como o dela. Crescer no Brasil sendo mulher e negra é ser ensinada a duvidar de si mesma antes mesmo de aprender a conjugar os verbos. Mel foi, como tantas outras, uma criança atravessada pela ausência de representação. Nos livros didáticos, não havia mulheres negras como referência. Nos filmes, as personagens pretas eram periféricas, subalternas ou ausentes. Na publicidade, seus traços não existiam.
A adolescência chegou com a cobrança estética que não contemplava seu corpo, com a exigência de comportamento que não respeitava sua vivência. A cada tentativa de existir com autenticidade, vinha um empurrão simbólico de volta ao lugar do silêncio. E não foi só simbólico. A ausência de investimento na educação pública, a violência do cotidiano, o machismo e o racismo estruturais foram obstáculos concretos, constantes, muitas vezes invisíveis para quem nunca os enfrentou. A dificuldade em sonhar algo fora da margem é, por si só, um trauma social. Crescer acreditando que o mundo não te espera, que seus talentos serão ignorados, que sua voz será descartada, e isso é uma forma brutal de violência cotidiana. Além disso, havia os medos íntimos, aqueles que não cabem nas estatísticas. O medo de não ser suficiente. O medo de falar e ninguém escutar. O medo de se perder em meio à rotina esmagadora das grandes cidades. O medo de desistir. E mesmo com o apoio da família e um alicerce fundamental na sua caminhada, Mel precisou cavar sozinho o espaço da sua existência pública. As oportunidades não vinham e ela teve que criá-las. Foi enfrentando esse cenário que Mel começou a participar de saraus, rodas de poesia, eventos comunitários. Ali, viu pela primeira vez outras mulheres negras escrevendo, declamando, gritando. Ali entendeu que não estava só, que havia uma ancestralidade de luta vibrando em cada palavra. Mas mesmo nesse espaço de acolhimento, a batalha era intensa. O preconceito não desaparece quando se sobe ao palco, e ele apenas muda de forma. E o palco também exige entrega, coragem, disposição para a exposição. Seus primeiros poemas nasceram desses enfrentamentos. Da raiva contida. Da solidão feminina. Da sensação de ser múltipla num mundo que exige que mulheres negras sejam sempre fortes, sempre certas, sempre calmas. Mel, ao contrário, decidiu ser intensa. Decidiu ser vulnerável. Decidiu escrever sua dor antes que ela virasse doença. E nesse ato de escrever para sobreviver, ela descobriu que não era só sobre ela. Que outras meninas estavam escutando. Que outras mulheres estavam se reconhecendo. Que suas palavras, forjadas no trauma e na superação, estavam se tornando farol para outras caminhantes. A dor, que quase a calou, virou ponte. E essa ponte continua sendo atravessada até hoje. Se essa trajetória te lembra de algo que você já viveu ou conhece, deixe seu comentário. Vamos construir juntos um espaço de escuta e acolhimento. E se puder, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa saber que também é possível transformar dor em arte. Formação. A formação intelectual de Mel Duarte não passou pelas universidades tradicionais, nem pelos círculos canônicos da literatura. E é justamente isso que a torna tão potente, e sua educação se construiu fora dos muros, nos espaços onde o saber não vem com diploma, mas com vivência. A rua, o transporte público, os palcos da periferia, os saraus, esses foram seus grandes mestres. Sua biblioteca foi feita de vozes vivas, de ritmos do rap, do hip hop, de conversas cortadas por buzinas, de olhos atentos e experiências compartilhadas. No entanto, isso não significa ausência de estudo. Ao contrário. Mel é o exemplo claro de como o autodidatismo pode ser revolucionário quando encontra apoio na comunidade, força no pertencimento e fogo na escuta.
Desde muito jovem, ela consumia com avidez tudo o que lhe caía nas mãos. Não apenas livros, e mais rimas, blogs, crônicas urbanas, vídeos de poesia falada. Com pouco acesso às editoras ou aos salões literários, ela foi atrás do que a representava, a produção independente, os coletivos culturais, os encontros de poesia de rua. Foi nesse território fértil que Mel Duarte se descobriu escritora. As palavras que antes dormiam em seus cadernos escolares começaram a acordar em versos. Seus primeiros escritos não eram poemas para serem lidos em silêncio, eram palavras vivas, feitas para serem ditas em voz alta, para reverberar. A oralidade era sua base, e cada texto seu pedia corpo, ritmo, cadência. Ela não escrevia apenas com a cabeça, mas com o peito e o estômago. Em paralelo, Mel começou a frequentar eventos de literatura periférica e saraus urbanos, em espaços que vinham, desde os anos 2000, se consolidando como verdadeiros celeiros de formação artística para jovens negras e negros. Foi no lendário sarau da Cooperifa, por exemplo, que ela viu e ouviu outras mulheres negras declamando com poder, com raiva, com amor. Ali ela descobriu que escrever podia ser um ato político e não como bandeira panfletária, mas como sobrevivência. Cada encontro desses era uma aula. Cada microfone aberto, uma oportunidade. E foi com a coragem de quem sabe que precisa ocupar o que não foi feito para ela que Mel começou a subir nos palcos. No início, a timidez tremia na voz, o nervosismo embaralhava os versos, mas a reação do público confirmava que aquilo era necessário. Suas palavras não passavam despercebidas, nelas acertavam em cheio. Com o tempo, Mel percebeu que precisava organizar seus escritos. Não apenas para registrar sua produção, mas para se reconhecer como autora. Assim, publicou seus primeiros livros de forma independente, o que exigiu muito mais do que escrever. Ela teve que ser editora, revisora, designer, divulgadora. Vendeu livros na mão, em saraus, em feiras de rua, em escolas públicas. Essa vivência marcou profundamente sua relação com a escrita. Para Mel, publicar não é apenas escrever, é ocupar, resistir, insistir. E ao se ver autora, Mel descobriu outra responsabilidade e ser referência. Ao assumir o papel de escritora pública, ela passou a ser espelho para outras meninas que, como ela, não se viam representadas. Sua formação, portanto, é uma constelação de autoras negras que vieram antes: Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, Elisa Lucinda, dos coletivos de rua, das irmãs de palavra que com ela dividem os palcos e do público que a empurra sempre para além do medo. Você também já aprendeu mais fora da escola do que dentro dela? Já encontrou nos encontros de rua o que nunca achou em sala de aula? Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo com alguém que também é aluno da vida e mestre de si. O grande conflito. Toda trajetória marcada por resistência carrega, em algum momento, um ponto de ruptura. No caso de Mel Duarte, esse conflito não veio embalado em uma catástrofe visível, como uma tragédia familiar ou uma perda repentina. O conflito de Mel é estrutural e contínuo. Ele está em ser mulher preta, periférica, artista, e ter decidido viver da palavra num país que insiste em calar corpos como o dela. A batalha que ela trava não é contra um inimigo específico, mas contra um sistema inteiro que lhe foi negado, e que ela decidiu reinventar à força da poesia.
O grande conflito de Mel é existir plenamente. Ser múltipla onde esperavam que ela fosse só sobrevivente. É escolher ser vulnerável quando esperavam que ela fosse só resistente. É escrever sobre desejo, beleza e amor, mesmo quando o mundo a empurra para a escrita da dor. É, também, lidar com a solidão que acompanha quem escolhe viver de arte fora dos grandes centros, fora das panelas do meio literário tradicional, fora da lógica editorial que valoriza o exótico, mas rejeita a autonomia. Esse conflito se acentuou com o reconhecimento. Porque quando Mel começou a circular mais, a ser convidada para eventos maiores, a ganhar prêmios e visibilidade, surgiu uma outra pressão da representatividade. Ser vista como símbolo é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo em que abre portas, também constrói uma prisão simbólica. Mel passou a ser lida, por vezes, apenas pelo que representava, e não pelo que escrevia. E para uma poeta, ser reduzida à sua biografia é um risco, é o perigo de apagarem a arte em nome da agenda. Aos poucos, ela foi aprendendo a negociar esse lugar. A aceitar que o palco é também armadilha. Que a exposição pública exige blindagem emocional. Que nem sempre quem a aplaude compreende a complexidade do que ela está dizendo. E que muitos querem o brilho da poeta, mas não se importam com o silêncio da mulher que escreve sozinha, muitas vezes em angústia, em cansaço, em dúvida. Outro conflito importante foi o da sobrevivência financeira. Viver de arte no Brasil é, por si só, uma decisão corajosa. Mas viver de poesia, mais ainda. E viver de poesia sendo mulher preta periférica é quase um ato de rebeldia radical. Mel teve que lidar com a instabilidade, com os cachês baixos, com os convites que não pagavam transporte, com a expectativa de que ela estivesse sempre disponível pelo amor à arte. Não é romântico, é exaustivo. Mas ela resistiu. A maternidade, que chegou depois, trouxe outro tipo de conflito: como continuar sendo poeta num mundo que exige que mães sacrifiquem suas individualidades? Como manter a chama da escrita acesa quando o corpo e o tempo estão voltados para outro ser? Mel não recuou, ela escreveu sobre isso. Fez da maternidade não um obstáculo, mas um novo eixo de sua produção. Como toda grande poeta, ela transforma os conflitos em caminho. Esse é o centro do grande embate de sua vida, e afirmar-se inteira, sem pedir licença. Ser poeta, mulher, negra, mãe, periférica, em tudo ao mesmo tempo. Ser verso e ser corpo. Ser grito e ser sussurro. Ser a própria linguagem que o Brasil tantas vezes tentou calar. Se você também sente que precisa brigar todos os dias apenas para ser quem é, escreva aqui nos comentários. Sua voz importa. E se puder, compartilhe esse vídeo com quem precisa saber que sua luta também é poesia. Obra icônica. Negra nua crua não nasceu da calma. Não foi escrito em retiro silencioso, à sombra de bibliotecas ou à mesa organizada de uma editora tradicional. Ele nasceu no meio do caos, entre os ruídos da cidade, entre os gritos de um país que insiste em desumanizar corpos como o de Mel Duarte. Foi parido em meio à urgência de se dizer viva, inteira, falante, e mesmo quando o mundo preferia que ela fosse apenas sobrevivente. O livro é, antes de tudo, um manifesto. Mas é também uma confissão, uma prece, um espelho. Em Negra nua crua, Mel não pede desculpas.
Ela não explica, não traduz, não suaviza. Ela escreve com a convicção de quem sabe que cada palavra carrega o peso histórico de séculos de silêncio imposto. Mas ela também escreve com a delicadeza de quem ainda acredita que a linguagem pode curar. O título do livro já anuncia sua estética e sua política: ser negra, ser nua, ser crua, e não como provocação ao leitor, mas como afirmação de existência. Como quem diz, é assim que eu sou, e isso basta. O processo de criação foi visceral. Diferente de outras autoras que escrevem com distanciamento analítico, Mel escreve com o corpo. Cada poema ali foi sentido antes de ser pensado. O texto nasce de uma vivência encarnada da rua, do ventre, da lágrima. Ela não separa a arte de vida, e por isso o livro pulsa. Fala de ancestralidade, de afetos, de violência, de desejo, de maternidade, de solidão, de beleza. Fala do Brasil, e fala de si mesma, sem pedir licença para existir. O livro foi publicado em 2016, por uma editora independente, e rapidamente se tornou uma referência na nova literatura negra brasileira. Não só pelo que dizia, mas pela forma como dizia. Mel ousou cruzar fronteiras entre o verso falado e o verso escrito. Leitores que a conheciam dos palcos finalmente a viam ali, impressa, em papel, e sentiam que a mesma voz que ecoava ao microfone agora ecoava também nas páginas. Mas o livro não se limitava a repetir performances. Ele ampliava, aprofundava, organizava a poética de Mel com uma maturidade literária inegável. Cada poema é uma ferida aberta e uma cicatriz exposta. Desaprendi a pedir desculpas por existir, escreve Mel em um dos versos mais emblemáticos. E esse desaprender é o fio condutor do livro, um processo de desconstrução de culpa, de negação da obediência estética, de libertação de modelos brancos e masculinos que sempre dominaram o fazer literário. Mel está dizendo, com todas as letras, que não será moldada por essa tradição e que ela mesma criará o seu cânone. Além disso, Negra Nua Crua dialoga com uma linhagem potente de escritoras negras, como Audre Lorde, Bell Hooks, Conceição Evaristo, Cristiane Sobral. Mas não é uma repetição, é uma continuação, uma expansão, uma atualização dessa luta literária. Mel traz o ritmo da cidade, a batida do slam, a cadência do rap, e insere tudo isso na página com dignidade poética. O livro é um corpo vivo, e foi assim que ele foi recebido pelo público, como um chamado à escuta, à identificação, à transformação. Negra Nua Crua não foi um ponto de chegada, e foi um ponto de partida. Depois dele, Mel Duarte deixou de ser apenas uma poeta de saraus. Tornou-se uma autora com presença nacional, com leitores espalhados por todo o país, com a responsabilidade de manter viva a palavra como arma e como abrigo. Se você já leu Negra Nua Crua, conta aqui nos comentários o que essa obra despertou em você. E se ainda não conhece, talvez esse seja o momento de abrir esse livro com olhos e ouvidos atentos, porque há verdade nele. E a verdade, quando dita com coragem, tem poder de revolução. O sucesso. O sucesso de Mel Duarte não chegou embalado por grandes editoras, entrevistas em horário nobre ou prêmios literários tradicionais. Seu sucesso foi, e é, construído na base, pelas margens, pelas mãos de quem lê seus poemas em voz alta dentro de escolas públicas, rodas culturais e bibliotecas comunitárias.
Seu nome talvez não estivesse no topo das listas da crítica especializada no início, mas ecoava com força nos slams da periferia, nos saraus dos coletivos, nas salas de aula onde a literatura precisava falar a língua do povo. Depois do impacto de Negra Nua Crua, Mel Duarte deixou de ser apenas uma promessa da cena literária periférica e passou a ser uma presença confirmada. A obra ganhou corpo nas redes, se espalhou em trechos recitados no Instagram, em vídeos compartilhados no WhatsApp, em cartazes de feiras de livros, em painéis de eventos culturais. A oralidade, que sempre foi sua casa, tornou-se também a ponte entre leitores que não se reconheciam na literatura tradicional, mas se encontravam inteiros em seus versos. Com o tempo, convites começaram a surgir, feiras literárias, rodas de conversa, oficinas de escrita, projetos em escolas. Mas com eles vieram também as tensões. Mel precisou aprender a lidar com um espaço novo e o de ser chamada para representar. Representar a mulher negra, a mãe periférica, a poeta da nova geração, a voz das ruas. Uma responsabilidade que ela nunca recusou, mas que carrega seus próprios pesos. Porque o sucesso, nesse caso, não significa apenas ser lida, e significa ser cobrada, ser vigiada, ser exigida. E há outro detalhe: enquanto o nome crescia, os desafios econômicos persistiam. A maioria dos eventos culturais ainda pagava mal, ou não pagava. As editoras independentes lutavam para manter os livros circulando. A distribuição era precária. E o racismo estrutural seguia impondo seus muros. Para uma autora como Mel, a consagração vinha pelo afeto do público, não pelo respaldo das instituições. Mesmo assim, ela seguiu. Publicou novos trabalhos, se reinventou em outros formatos, lançou livros infantis e participou de antologias. Passou a integrar espaços de decisão, a mediar mesas, a formar outros escritores. Tornou-se referência, e não como símbolo folclórico, mas como profissional das letras, artista completa, mulher em construção. Entre os prêmios que recebeu, destaca-se o Prêmio Jovem Brasileiro, reconhecimento da juventude por seu trabalho transformador. Também passou a ser convidada para eventos internacionais, como a Feira do Livro de Frankfurt, levando sua poesia para outros continentes. E ainda assim, manteve os pés fincados no chão de onde veio, e na periferia, a palavra viva, o microfone compartilhado. Mas o sucesso trouxe outro tipo de consequência, o enfrentamento com a estrutura literária hegemônica. Em muitos eventos, Mel percebeu que ainda era a única negra, a única periférica, a única jovem. Percebeu também que seu trabalho era, às vezes, consumido de forma exótica, como se fosse exceção. E teve que decidir, a cada passo, se aceitava o convite ou recusava o estereótipo. Seguiu, então, abrindo caminho para outras. Ajudando a formar coletivos, a publicar vozes novas, a dividir o espaço conquistado. Mel Duarte entendeu que seu sucesso só teria sentido se não fosse solitário. Por isso, seus projetos estão sempre voltados à coletividade. Oficinas gratuitas, incentivo à escrita de jovens negras, participação em podcasts e canais de educação popular, e sua presença ultrapassou o palco e o papel. Ela se tornou semente. O que Negra Nua Crua iniciou, Mel Duarte expandiu com coragem e continuidade. Hoje, ela é autora, sim, mas é também ponte, caminho, chama que acende outras. O sucesso não a silenciou. Ao contrário,
deu mais volume à sua voz. Você já pensou em como o sucesso pode ser solitário se não for partilhado? Conta aqui nos comentários o que significa, para você, chegar lá. E se essa história te inspira, compartilhe este vídeo com alguém que também acredita que a vitória é mais bonita quando é coletiva. O legado. Mel Duarte ainda está no meio de sua jornada. É uma autora em pleno movimento, em constante reinvenção, e por isso falar de legado pode parecer prematuro, mas é inevitável. Porque sua voz já deixou marcas, já alterou percursos, já plantou palavras em terras antes consideradas inférteis. O que ela construiu, mesmo tão jovem, já ecoa na boca de outras mulheres, na escrita de outras meninas, nos sonhos de uma nova geração que a reconhece não como exceção, mas como possibilidade real. O primeiro aspecto de seu legado é simbólico, e Mel Duarte ampliou o imaginário do que pode ser uma poeta no Brasil. Antes dela, quantas mulheres negras periféricas eram vistas, de fato, como poetas, e não apenas como representantes de uma luta social? Mel recusou a dicotomia entre arte e ativismo. Com ela, o verso é instrumento político sem perder o lirismo. Ela não escreve só para denunciar, escreve para encantar, para curar, para lembrar que a poesia também é território de prazer, não apenas de dor. Esse gesto é radical. Num país onde o cânone literário foi erguido majoritariamente por homens brancos e letrados, ver Mel Duarte nos palcos, nas páginas, nas escolas e nas telas significa ver o cânone em mutação. Ela abriu frestas no muro da tradição, e por essas frestas outras passaram. Islém das Minas, Coletivo Marginalharia, poetas ambulantes, e muitos desses movimentos bebem da mesma fonte que ela ajudou a fortalecer, a palavra viva, encarnada, insurgente. O segundo aspecto do seu legado é formativo. Mel não se limitou a escrever, ela ensinou. Deu oficinas em periferias, prisões, escolas públicas. Sentou com adolescentes e disse, olho no olho, que eles também podiam escrever. Que sua vivência era válida. Que sua voz era literatura. Isso muda destinos. Isso salva vidas. Quantas meninas negras ouviram, pela primeira vez, que eram inteligentes, sensíveis, poetas, pelas mãos e voz de Mel? É esse tipo de influência que não entra em currículos oficiais, mas transforma o mundo subterraneamente. A maternidade também ampliou seu alcance. Mel se tornou uma voz potente sobre o que significa ser mãe e artista ao mesmo tempo, tema muitas vezes invisibilizado, ainda mais quando se trata de mães negras. Ela começou a incluir esse debate em suas falas, seus textos, suas oficinas. A maternidade não a apagou e a multiplicou. E hoje muitas mães escritoras a citam como referência de resistência e reinvenção. Nas escolas, seu nome já circula entre professores que buscam autores contemporâneos capazes de dialogar com os alunos. Seus textos são analisados ao lado de nomes como Conceição Evaristo, Elisa Lucinda e Sérgio Vaz. Isso não é apenas reconhecimento, é prova de que a literatura viva está se deslocando dos gabinetes acadêmicos para as ruas, as salas de aula, os coletivos. Mel também ajudou a redefinir a relação entre literatura e performance. Com ela, a leitura em voz alta deixou de ser apenas apresentação e virou extensão do texto. Seus vídeos no YouTube, suas apresentações nos saraus,
Suas participações em podcasts e rodas de conversa fazem parte de uma nova estética, da poesia falada como corpo político e artístico. Isso influencia não só o conteúdo, mas também a forma como as novas gerações entendem o que é ser poeta hoje. Por tudo isso, o legado de Mel Duarte não pode ser medido apenas por vendas, prêmios ou publicações. Ele deve ser medido pelo eco. Pelas vozes que se levantaram após a dela. Pelos cadernos que foram preenchidos depois de seus versos. Pela menina que, no fundo da sala, escuta um poema seu e pensa, isso também é meu. Se você já foi tocado por um verso da Mel, conta aqui como ele te atravessou. E se você conhece alguém que ainda não leu sua poesia, envia esse vídeo. Porque o legado de uma poeta não está no pedestal, e está na partilha. Para finalizar, há algo de profundamente comovente em acompanhar a trajetória de Mel Duarte. Porque ela não apenas escreve sobre resistência, ela é a própria resistência encarnada em palavra. Sua caminhada nos lembra que a literatura nunca foi um espaço neutro, nem sempre foi território para todas. A cada linha que ela traça, há um gesto de ocupação, um grito silencioso contra o apagamento. E talvez seja justamente por isso que suas palavras nos atravessam de forma tão direta, porque elas vêm de um lugar de verdade, de dor, mas também de esperança. Mel nos mostra que a poesia não precisa nascer no silêncio das bibliotecas. Ela pode nascer no barulho da quebrada, entre o choro de um filho e a buzina de um ônibus. Pode nascer no intervalo do trabalho, na fila do posto de saúde, no caderno surrado ao lado da cama. Sua obra nos convida a repensar o que é ser poeta. E mais ainda, quem tem direito a dizer que é? Durante séculos, a história da literatura foi escrita por homens brancos, em gabinetes protegidos, com tempo, apoio institucional e espaço garantido. A voz feminina, e mais ainda a voz negra, periférica, sempre foi marginalizada, tratada como exceção, como curiosidade. Mel Duarte diz, não mais. Com ela, a margem se torna centro. A exceção se torna regra. A poesia se espalha, desobedece, reinventa. E há uma beleza imensa nisso. Porque sua poesia não é feita apenas para os grandes salões literários, é feita para tocar o coração de quem nunca se viu representado. De quem ouviu a vida inteira que literatura era coisa dos outros. Mel escreve para os seus, mas sua voz alcança a todos. Porque há algo de universal no gesto de se despir com palavras. De se mostrar negra, nua e crua num mundo que preferia te ver calada. Mas é importante dizer, não há nada romântico no caminho que Mel trilhou. O caminho foi, e é, duro. O sucesso é constantemente ameaçado pela instabilidade, pela falta de apoio, pelo racismo velado e explícito que atravessa todas as esferas da sociedade. O que Mel constrói é, acima de tudo, um exercício de insistência. De levantar todos os dias e continuar escrevendo mesmo quando o mundo diz que não há espaço para isso. E ainda assim, ela segue. Porque sabe que sua palavra é semente. Porque sabe que escrever é, também, um gesto de fé. Fé no poder da escuta. Fé de que, em algum lugar, alguém vai se reconhecer naquela dor, naquela força, naquele verso. Fé de que a literatura pode ser ponte, cura, arma, afeto. Ao final dessa jornada por sua história, o que fica é uma pergunta:
Quantas vozes como a de Mel Duarte ainda estão silenciadas por falta de espaço, de apoio, de escuta? E o que nós, enquanto leitores, enquanto sociedade, podemos fazer para que essas vozes floresçam? A poesia de Mel é um chamado. Não apenas à contemplação, mas à ação. Ela nos convida a ler, sim, e mais também a ouvir, a sentir, a transformar. Nos convida a olhar para o mundo com olhos mais atentos, com ouvidos mais abertos. Nos convida, sobretudo, a acreditar que a literatura não é um luxo. É necessidade. É sobrevivência. É vida. Se essa história te tocou, compartilhe. Comente. Indique o vídeo para quem você sabe que precisa ouvir essa voz. Porque toda vez que um novo leitor conhece Mel Duarte, a poesia dela se renova. E o mundo, mesmo que por um instante, se torna um lugar mais possível.